Bom dia! Graça e paz de Cristo Jesus. Mais uma manhã com Jesus. Que bênção acordar, que bênção poder saber que hoje estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, que nos deu a oportunidade de viver. Graças a Deus, que bênção poder trabalhar, que bênção poder fazer algo em nossa casa, estudar, em especial meditar na palavra de Deus. Que privilégio, que alegria. Vamos chegando, pessoal. Eu tô aqui com o meu cafezinho, né? Ouvindo já ao som aí no fundo musical. Quão grande é o meu Deus, né? Olha lá. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esse Deus é bom demais. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Vamos começar o dia hoje animados, né? Graças a Deus que temos esse privilégio. Estou aqui com o meu café. Você já fez o seu cafezinho aí? O Manhã com Jesus é isso, né? É um momento aqui que a gente toma o café junto. Enquanto você faz o seu cafezinho aí, você toma o seu café na mesa. Então a gente louva a Deus, medita na palavra. Eu sei que tem irmãos que enquanto estão lá fazendo, mexendo na cozinha, estão lá com o celular do lado, computador ligado, né? O pessoal me fala depois, é muito joia e é bom demais, né? Tem alguém aí que possa estar junto com você nesse momento, né? Às vezes você está escovando o dente aí, está aí no banheiro, né? Penteando o cabelo e tal. Olha que legal, né? Mas você está ouvindo um louvor, está podendo ver aí, ouvir uma palavra de Deus, né? Isso é bênção, né, irmãos? A tecnologia aí a gente tem que usar em benefício nosso, né? Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus é contigo, tudo irá bem. Quando Deus é contigo, tudo irá bem. Então, nós vamos falar sobre isso nessa manhã. E eu gostaria já de iniciar com uma oração, orando para que Deus nos abençoe nessa manhã. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por esse privilégio de viver, pelo privilégio que temos de estar diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que assiste a cada dia, a cada manhã este vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos prepare para o dia de hoje. Nós não sabemos o que iremos enfrentar no dia de hoje, mas sabemos que se o Senhor é conosco, tudo irá bem, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a Tua voz antes de iniciar esse dia e de podermos estar diante do Senhor para também, ó Deus, recebermos do Senhor a orientação, a direção do céu para a nossa vida. Ó Deus, traz paz ao coração que está aflito nesta manhã. Senhor, se alguém porventura anda angustiado, angustiada, abatido, abatida, levanta em nome de Jesus. Tira a dor do coração, tira a dor da alma, Senhor. Ó Deus, muda realidades, transforma vidas. Traz, ó Deus, a direção do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos louvar a Deus. E o pessoal está entrando aí. Bom dia, Márcia Gomes lá de Curitiba. Irmã Neuza, Deus abençoe, irmã Neuza. Oramos por você já hoje de manhã, hein? Oramos, aliás, pelo pessoal da live aqui que me pediu oração ontem. Hoje de manhã nós apresentamos diante de Deus a sua vida, né? O Mauro me pediu para orar pelo comércio, nós oramos. A Valdete me pediu para orar para a família, nós oramos pela família. Viu, Valdete? Então, Deus está certamente colocando essas coisas no nosso coração. Se você quer um pedido de oração, que eu ore por você, se você não quiser deixar escrito aqui na live,
pode me procurar inbox, né? Manda um WhatsApp, tem aí o meu número aí no título do vídeo, que depois eu publico, né? Então você pode me mandar um WhatsApp ou no inbox aí no Facebook. E compartilha este vídeo também, para que outras pessoas possam ser abençoadas, possam também ouvir a palavra, conhecer o Manhã com Jesus, né? Antes do dia, antes do trabalho. Então você pode também contribuir dessa forma com o Manhã com Jesus, que é um momento devocional, um momento que nós antecipamos, né, o trabalho, o dia, para nos preparar para o dia, para vivermos para a glória de Deus. Então nós já amanhecemos pensando em Deus, nas coisas de Deus. Certamente isso muda o jeito de vivermos o dia de hoje. Então abençoe alguém aí, né? Compartilhe o vídeo, chama os seus amigos aí, olha, vamos ouvir uma palavra hoje, né? Se Deus é contigo, tudo irá bem. Será que alguém não está precisando ouvir essa palavra hoje, né? Então nós vamos falar sobre esse detalhe que faz diferença na vida daqueles que amam a Deus. Então compartilhe o vídeo, chama os amigos e vamos louvando ao Senhor, né? Nós vamos então louvar com um cântico que eu aprendi isso lá em Rancharia, com os meus irmãos, na minha conversão, um cântico que marcou a minha vida. Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom demais. As tristezas e aflições ficam para trás. Meu coração palpitou de alegria e de paz, porque Deus é bom, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom demais. As tristezas e aflições ficam para trás. Meu coração palpitou de alegria e de paz, porque Deus é bom, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Deus é bom demais, aleluia, glória a Deus. Que Deus maravilhoso é este, Deus é bom demais. E você amanheça o teu dia aí cantando essa canção. Deus é bom demais, e é muito bom mesmo, né? O pessoal tá chegando aí, minha irmã Heloísa, Estefânia Muniz, opa, bom dia, minha prima Clarice, meu tio Cláudio, beijão pro tio Cláudio, Daniel, o Rafa, o Mauro José, ô Mauro, Deus abençoe sua quinta-feira também, viu? Lia de Londrina, bom dia Lia, Clarice, também a Alessandra Galindo lá de Rancharia, Deus abençoe, viu? Ô irmão, Deus abençoe você também. Obrigado, viu, pela presença de todos. A Márcia de Curitiba, a Adriana Torres. Ô Adriana, você tá por aí? Saudade de você. Aparece lá na igreja, Adriana. Tô te esperando lá, hein? Sandra Silva, ô Sandra, de Caraguá, né Sandra? Deus te abençoe, obrigado, viu, meu? Larissa,
Cadê os seus docinhos, Larissa? A Larissa tem um docinho maravilhoso. Quem mora em Santos aí, ó, em Registro, quando ela vem para cá, ela traz encomenda. Então, vai na página da Larissa Ferreira Souza aí, ó, e veja lá o trabalho dela, maravilhoso, um doce gostoso, abençoado. Ô Débora Vação, Deus abençoe, Débora. Sérgio Augusto Pereira, Deus te abençoe, viu, Sérgio? Opa, bom dia a todos aí. Obrigado, viu? Deus é bom demais. E eu quero ainda cantar mais uma canção. Há um doce espírito aqui. Há um doce espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Presença do nosso Jesus, né, irmãos? Graças a Deus. Deus é bom demais. A presença do Senhor ainda e é maravilhosa. Doce presença de Deus. E talvez você tenha curiosidade, né? O que acontece aqui na live, né? Às vezes eu demoro para entrar, né? E são 7 horas e 17 minutos. Mas eu sei que eu entrei às 7:03, né? Então às vezes atrasa um pouquinho. É por causa da logística. Então eu vou mostrar para você, só para você entender como é que eu monto as coisas aqui, né? Então veja bem, ó. Aqui eu tenho a minha Bíblia, o meu esboço tá aqui. Aqui tem meu computador que eu ligo, ó lá. Ó a iluminação, ó. As gambiarras, né? A iluminação. Tem uma lâmpada ali, né? Tem outra lá, ó. Tá vendo? Tem meu violão aqui. Opa! Tá caindo aqui os negócios. Tem meu violão aqui, ó. Então, e aqui minha mesa. Olha só, né? É a logística aí, né? Acho que, não sei se você conseguiu ver, né? Acho que balançou tudo aqui o celular. Meu Senhor Jesus. Espera, vamos arrumar aqui de novo, né? Mas eu faço questão de mostrar para você poder saber como é que a gente faz o negócio aqui, né? Então, é um celular que transmite, né, aí para você. E tem um computador também que dá para transmitir pelo computador quando o celular quebrar ou acontecer alguma coisa, mas a transmissão no computador não é tão boa quanto o celular, então eu faço pelo celular. E o Facebook me dá essa configuração de estar em pé, né? Então às vezes quando a Flávia está comigo, a gente tem até dificuldade por causa do tamanho aí da visualização, né? Mas é assim que a gente faz aqui o Manhã com Jesus, só para você saber, né? Então a palavra também, a gente tem um grupo de oração 5 horas da manhã na igreja, de segunda a sexta. Então a gente ora por sua vida ali nesse momento, né? Eu estou orando ali todo dia, segunda a sexta, e é ali que Deus fala comigo para trazer a palavra agora às 7 da manhã. Então, só para você saber como é que é feito aqui o Manhã com Jesus. Ok? Agora vamos ouvir a palavra de Deus, né? Então, convide seus amigos aí, compartilhe o vídeo e vamos falar hoje sobre quando Deus é contigo, tudo irá bem. Quero ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 39, que fala sobre a história de José. E diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio,
comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, um detalhe me chama a atenção nesse texto, e que depois essa frase se repete durante todo o capítulo 39. A Bíblia está dizendo que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Bem, para quem não conhece a história de José, José foi um daqueles 12 irmãos, filho de Jacó, que era aquele filho queridinho do papai, né? E dentro da família de Jacó tinha essas coisas de preferência, que é uma coisa que traz alguns transtornos, porque os outros irmãos eram enciumados por conta de José, seu filho queridinho. 17 anos, o mais novo ali, ia até o campo ver se os irmãos estavam trabalhando e trazia notícia para o pai. Então, os irmãos não gostavam dele não. E Jacó tinha uma preferência por José, segundo a Bíblia nos relata. E eu amo a palavra de Deus, porque ela também mostra todo o erro do ser humano, tudo aquilo que as atitudes, né? Os pecados estão muito evidentes, que nós somos pecadores. Jacó, né, um dos patriarcas aí, Abraão, Isaac, Jacó, né, ele está dentro aí dessa linhagem do Messias, mas foi um homem pecador como qualquer um de nós. Então, essa frase me chama a atenção, que o Senhor era com José. E tem coisas que a gente não compreende, né, irmãos? A gente vive situações no dia a dia que às vezes a gente não tem noção do porquê nós estamos vivendo aquilo. Talvez aí um sofrimento, né? Alguns sofrimentos que a gente vive, a gente não tem noção no momento, não, por que eu estou passando por isso, né? E a gente acaba, alguns tomam algumas atitudes, né? De ficar murmurando na vida, reclamando, alguns acham que Deus se esqueceu dele ou dela. Alguns pensam que não deveriam viver o sofrimento, né? E nós temos visto que alguns pregadores aí têm pregado um evangelho barato, um evangelho que não se fala de sofrimento, como se a vida fosse um mar de rosas, onde você se converte e o sofrimento acaba. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Também talvez você não entenda o lugar onde você está. Quantas pessoas eu já encontrei que vivem entristecidas no lugar que moram, no trabalho que tem, na casa que mora, né? E como se o lugar fosse a coisa mais importante para a vida. Eu conheço pessoas que moram em casas muito simples, em casebres, né? Em favelas, em lugares que é precário o saneamento básico, casa de madeira, casas com chão batido, né? Famílias que talvez tenha ali no celeiro ali somente uma xícara de arroz, um ovo, ou nem isso, né? Então, mas você chega na casa de uma pessoa dessa, eu encontrei muitas pessoas felizes e pessoas que estavam ali, né, servindo a Deus, amando a Deus, e Deus era com aquela pessoa e né, com muitas pessoas assim, que vivem na simplicidade, mas que não reclamam da vida. Quantas pessoas eu já encontrei assim, pessoas que amam Jesus e que o lugar não é o problema para ela, né? E às vezes a gente reclama muito, né? Da nossa casa, do nosso trabalho, da onde Deus nos coloca, né? Para ser bênção, irmãos. Pensa nisso, que até no sofrimento, ou no lugar que moramos, ou aonde trabalhamos, né? Nós devemos ser bênção. Também a gente não entende as pessoas que nos fazem mal. Você tem alguém que te faz mal? Talvez aí no trabalho seu, né? Onde você trabalha. Pessoas que te perseguem, pessoas que fazem indiferença de você,
pessoas que maltratam, às vezes não com palavras, mas com atitudes que você percebe o desprezo, a rejeição, tantas coisas, né? E você não tem controle sobre isso. Talvez seja até de graça, né? Você nem sabe por que a pessoa te maltrata, mas alguma coisa ela tem que não vai com a tua cara. E isso é possível você viver isso até mesmo dentro da igreja. Na igreja, eu costumo dizer que a igreja é um lugar onde se reúne os pecadores, né? Então, tem gente que pensa que na igreja é um mar de rosa, que lá vai estar tudo bem, todo mundo vai se olhar e vai, né? Não, tem na igreja também as pessoas que não se batem umas com as outras, irmãos. Tem, não pode esconder isso, né? E a natureza pecaminosa nossa, né? E quanto mais a gente se distancia de Deus, do Evangelho, né? Mesmo estando dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja que não ora, não lê a Bíblia, não vive o Evangelho, não faz a missão, fica só olhando para os outros, para a vida dos outros. Tem isso, irmãos, tem. Na igreja tem tudo isso, né? Mas aqueles que oram, que buscam a Deus, que leem a palavra, que buscam a direção do Senhor, como você está buscando nessa manhã, né? Certamente isso faz diferença na vida das pessoas e nos relacionamentos. E uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, as pessoas às vezes agem com a gente de certa forma e nós temos que ter a maturidade para às vezes compreender a vida dela, porque tem toda uma história por trás disso, né? A pessoa carrega traumas, a pessoa carrega uma história sofrida lá atrás, né? E às vezes traz para o presente. E aí começa a contaminar as pessoas, porque uma pessoa que é amargurada, que não vive bem consigo mesma, ela não consegue ser bênção na vida do outro. Agora, se Deus é contigo, Deus pode curar as suas emoções, Deus pode curar a tua vida, Deus pode te fazer uma nova vida, como eu preguei no vídeo de ontem. Então, você deve entregar a sua vida a Jesus. Você deve crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e viver para Deus, amando a Deus, porque esse Deus é bom demais. Portanto, quando Deus é contigo, tudo irá bem. Então, tudo irá bem mesmo no sofrimento. José foi vendido por seus irmãos. Este José que estamos aqui falando de Gênesis capítulo 39, depois você pode ler a história toda de José, né? Mas o capítulo 39 é muito especial, porque nesse capítulo ele já tinha sido vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Os ismaelitas já tinham vendido José para Potifar, o comandante da guarda de Faraó. Então José está sofrendo nesse tempo, né? Está sofrendo a rejeição dos irmãos. Ele sofreu por perder o lugar onde morava. Você acha que não era confortável José viver ali junto do seu pai Jacó, né? Sendo amado por seu pai, estando entre a sua família? Ele sofreu tudo isso, irmãos, né? E também José foi preso injustamente, porque na casa de Potifar, a mulher de Potifar criou uma circunstância para José que o levou à prisão. Então José foi vendido como escravo, foi preso injustamente, e este era o sofrimento de José. E a Bíblia diz isso, essa frase é que chama atenção. O Senhor era com José, e Deus falava com José em sonhos. E José ouvia a voz de Deus, ele estava na intimidade com Deus. José é um tipo de Cristo na Bíblia. Então José resolveu entender a vontade de Deus para a sua vida, mesmo no sofrimento, porque na casa de Potifar ele foi bênção. Onde ele passava, Deus prosperava tudo aquilo que ele fazia. Até na prisão. Na prisão ele achou graça diante do carcereiro. Aqueles que estavam ao seu redor, né, que é o copeiro-chefe e também o padeiro-chefe, que foram presos por Faraó, estes também foram abençoados por José, quando José discerniu o sonho que eles tiveram. E depois Faraó mandou matar o padeiro-chefe, e o copeiro-chefe foi trazido de novo ao trabalho diante de Faraó. Só que se esqueceu de José. Então José sofreu todo esse tipo de rejeição, de escravidão, mas a Bíblia diz: Deus era com José. Tudo irá bem, a despeito não só do sofrimento, mas do lugar que você está.
Tem pessoas que acham que mudar de lugar vai resolver os seus problemas. Você já ouviu isso? Eu preciso mudar dessa cidade, eu preciso mudar dessa casa, eu preciso mudar daqui para outro lugar, porque lá pode ser melhor, lá pode ser, né? E a gente fica girando a nossa vida em torno desses sonhos, né? Desses ideais. A gente acha que mudar de lugar vai resolver alguma coisa. O problema está aqui dentro de nós. Não é o lugar, é o nosso coração. É aqui que temos que tratar. Porque aonde Deus nos coloca é o lugar que a gente deve ser bênção. Porque se Deus é conosco, irmãos, qualquer lugar, seja até numa prisão, Deus vai nos abençoar. Ali seremos bênção, né? E logicamente que nós precisamos entender, irmãos, que Deus também prova a nossa fé. Deus nos leva e nos conduz, às vezes, a alguns lugares e algumas circunstâncias, né, que a gente não entende no momento. Mas você deve confiar em Deus. E você deve fazer o teu melhor ali onde está. Talvez você esteja aí na sua casa, né, e você não goste tanto da sua casa. Faça da sua casa o melhor lugar para estar. Mas tem que mudar o coração. É o coração. Porque se você for bênção dentro da sua casa, qualquer lugar, até debaixo de uma ponte, vai ser legal viver. Junto ali com aqueles que moram na rua. Porque qualquer lugar pode ser bênção. Depende muito se Deus é contigo. Então, tem pessoas que vivem amarguradas com o emprego que tem. Você já viu isso? Acho que você já viu, né? Eu vi isso muito, né? Deus te abençoou com o emprego, você está lá recebendo o seu salário e a pessoa está lá reclamando do emprego, reclamando do patrão, reclamando de quanto ganha. Então saia do emprego, fique sem emprego, né? E a gente precisa ser bênção onde a gente trabalha. Eu fiquei encantado, irmãos. Ontem eu vi uma situação de alguém que ama o que faz. E eu sei que Deus é com aquela pessoa que eu conversei ontem. E ele está fazendo uma obra, ele é um pintor e ele tem a obrigação de pintar, tem a obrigação de limpar razoavelmente o lugar que ele está pintando, mas ele resolveu limpar, lavar e deixar um brinco no lugar que ele está trabalhando, porque ele ama o que faz. Ele não está reclamando, não está murmurando, mas ele está fazendo além daquilo que lhe foi pedido. Isso é bênção, irmãos. Quando Deus é com a gente, qualquer lugar nós podemos ser bênção. E José foi bênção na casa de Potifar, na prisão e como governador do Egito e na sua própria casa. Então, faça o teu melhor, aonde você estiver, né? E eu lembro que uma vez, pastor, vez ou outra está, né, Deus está conduzindo a vida dele para outros lugares, né? Eu já fui pastor de outras igrejas. E o pessoal de Autônia que me acompanha aqui no vídeo também vai lembrar disso, né? Que quando eu fui para Autônia, eu perguntei para Deus em oração se Deus ainda me queria no ministério. E era um momento difícil que eu estava vivendo. E eu coloquei diante de Deus: Pai, se o Senhor me abrir a porta de uma igreja, eu vou pastorear, seja onde for. E Deus me abriu uma porta lá em Autônia, na igreja Batista, lá de Autônia. Eu tenho orgulho de falar isso, porque foi o lugar onde Deus me curou. Uma igreja que me amou. Irmãos que eu tenho no coração até hoje, que me fizeram tão bem. E quando eu cheguei lá, né, o sentimento que bate em nosso coração é um lugar distante, porque é lá perto de Umuarama. Eu estava lá quase na divisa do Paraguai, estava longe da minha família, mas eu tinha orado: Deus, se o Senhor me quer no ministério, abre uma porta de igreja para que eu possa pastorear. E Deus me mandou para lá. E aí eu cheguei lá e cheguei num lugar diferente, numa igreja diferente, né? Que me recebeu com muito carinho, com muito amor. E aí eu então entendi que ali era o lugar que Deus me queria.
E eu trabalhei ali 2 anos, irmãos, com muita alegria no coração. O presbitério de Londrina me cedeu para lá, para eu poder respirar e me levantar novamente como pastor. E graças a Deus, Deus me curou ali. Mas eu amei tanto aquele lugar e eles me amaram tanto, foi um casamento perfeito. E foi um tempo muito abençoador na minha vida. E Deus abençoou a vida dos irmãos lá também. E a gente tem um carinho muito especial pela Igreja Batista lá de Autônia, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo povo de lá, porque foi um povo que me aceitou como eu estava, né? E foi um tempo muito abençoador. Então não é o lugar, é o nosso coração que precisa aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então tudo irá bem, mesmo diante do sofrimento, a despeito do lugar que estamos e a despeito daqueles que nos fazem mal. Então José viveu isso. Os irmãos fizeram mal para ele, a própria família de José, né? Os irmãos fizeram mal para ele, a mulher de Potifar fez mal para José, o copeiro-chefe que esqueceu José, né? Porque ele falou que ia lembrar para Faraó de José, e ele esqueceu de José, até que Faraó teve um sonho e o copeiro-chefe lembrou de José na prisão, aí lembrou. E aí então Faraó chama José, José interpreta o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, e que Faraó deveria guardar os mantimentos dos 7 anos de abundância, para que no tempo da fome então pudesse ter comida. E Faraó coloca José como o seu governador, o segundo maior do Egito. E José depois abençoa a sua família, trazendo a sua família para o Egito, cuidando dos seus irmãos, do seu pai, que sofreu um luto sem necessidade porque o seu filho estava vivo e ele não sabia disso, porque os irmãos falaram para Jacó que José tinha sido morto por uma fera do campo. Então eu deixo essa palavra de Gênesis 50, verso 20, eu termino aqui essa palavra com esse versículo. Guarda esse versículo no seu coração. Gênesis capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José entendeu isso, irmãos, perdoou seus irmãos, e ele compreendeu que toda a sua história, todo o seu sofrimento, o lugar que ele passou, era um propósito de Deus na vida dele. Deus estava no controle de tudo. E Deus está no controle da sua vida. Então, todo mal que intentam contra nós, Deus torna em bem, porque Deus é contigo. Se Deus é contigo, você pode crer nessa promessa. Tudo irá bem. E Romanos 8, 28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, irmãos, então nós precisamos crer nas promessas do Senhor, confiar em Deus, porque nada acontece por acaso na nossa vida. Deus tem um propósito para tudo, irmãos. Creia no Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a graça de viver confiando no Senhor no sofrimento. Que você seja a bênção no sofrimento. Que você seja um testemunho vivo diante de Deus no seu sofrimento. Que você aceite o lugar que Deus te coloca, a casa que Deus te deu, o emprego que Deus te deu. Agradeça a Deus a cada dia, a cada manhã. Agradeça a Deus por tudo. Pelas vestes que você tem, pelo pão de cada dia, pela família que você tem. Agradeça a Deus. Não reclame, não murmure. Aceite o propósito de Deus na sua vida, porque Deus é contigo. E também ore por aqueles que te perseguem. Ore, coloque diante de Deus. Ame os teus inimigos, porque o Evangelho assim nos diz, que nós devemos amar até os nossos inimigos. Esse deve ser um amor prático. Então, não fale mal de ninguém, não murmure contra ninguém. Ore pela pessoa. Fale da pessoa para Deus, né? E mesmo que ela esteja tentando lhe fazer mal, coloque diante de Deus, né? E Deus usa essas pessoas também para nos moldarmos, né?
e nós precisamos ser moldados por Deus também. Às vezes Deus usa pessoas como essas que intentam mal contra nós, para Deus mudar o nosso coração, para nós perdoarmos, para nós nos reconciliarmos, para nós vivermos o Evangelho. Deus quer ver se nós vamos viver o Evangelho mesmo. Às vezes Ele coloca aí uma pessoa do nosso lado aí, só para nos atormentar, para a gente amar a pessoa, para a gente perdoar, para a gente viver o Evangelho que Deus nos propôs a viver. Opa! Então, isso que é viver o Evangelho. Então ame as pessoas, ame a Deus sobre todas as coisas, ame a teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o mandamento do Senhor. Se Deus é contigo, tudo irá bem. Eu vou ainda cantar uma canção que fala assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho é de Deus, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entregue tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Deus abençoe teu dia. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por tantas vidas que aqui, Senhor, estiveram ouvindo a Tua palavra, por aquelas que ainda vão ouvir. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, em nossa vida, e que possamos viver este Evangelho, Pai, diante do Senhor. O Senhor é conosco e certamente tudo irá bem, porque o Senhor está no controle, o Senhor é Deus soberano, e sobre essas promessas que lemos nessa manhã, nós vamos viver esse dia para a Tua glória. E em nome de Jesus, amém. Deus abençoe tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.